é hora do MGR na política. Vamos lá. Nós recebemos hoje aqui no estúdio o deputado estadual Cássio Soares, presidente do PSD de Minas e líder do bloco Minas em Frente, para falar dessa retomada dos trabalhos na Assembleia Legislativa. Deputado, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Garcia. Uma satisfação estar com vocês aqui. Falar um pouquinho dos trabalhos da Assembleia e da nossa política mineira. Reta final de adesão ao Propag, né? O prazo final, o limite é final de outubro, ou seja, temos menos de 3 meses. É uma contagem regressiva, deputado, que está acontecendo? Sem dúvida que sim, né? Por mais que a gente possa falar aí de 2 meses e meio, quase 3 meses, nós temos pautas complexas e que nós precisamos entregar à população mineira, ao governo do estado de Minas Gerais, as condições necessárias para aderir ao Propag, né? Que é o Programa de Pleno Pagamento do Emprego da Dívida de Minas Gerais com o governo federal. Então, dessa forma, nós estamos lá debruçados sob a liderança do nosso presidente Tadeu Martins Leite, para que a Assembleia possa votar, discutir anteriormente todos os projetos, ouvir a população mineira também e fazer o melhor para Minas Gerais. São 14 projetos, né? A metade já foi aprovada. Como é que está isso? Você consegue puxar pela memória? 6 projetos já foram aprovados, já estão aptos a serem sancionados. Outros 5 projetos estão em tramitação e outros 2 projetos, salvo engano, precisam ser lidos ainda em plenário e iniciar a sua tramitação. Nós estamos bem atentos quanto a esses prazos. Deputado, a Codemig era a nossa maior joia. Qual que é a possibilidade da Codemig? Eu sei que é o BNDES que vai dar esse valor, mas chegar a valer 34 bilhões de reais, o que daria 20% da amortização da dívida, existe essa possibilidade? Ela é grande, ela não é tão grande assim? Bem, Garcia, existe essa possibilidade, só que nós só vamos descobrir isso com a avaliação oficial que é feita por um órgão do governo federal, que é o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento. Dessa forma, há a possibilidade, a perspectiva da Codemig valer entre 4 e 6 bilhões de dólares. Isso pode variar ali em torno de 23, 24 bilhões de reais ou até 33, 34 bilhões de reais. Só que nós só vamos descobrir isso posteriormente. E o que diz o Propag para ele ser muito vantajoso? Minas precisa bater inicialmente 20% da dívida. Isso vai dar aí algo em torno de 35 bilhões de reais. Por isso que estamos discutindo outras possibilidades para autorizar o governo do estado a negociar com o governo federal esses 20% para a gente ter o abatimento dos juros dessa dívida tão grande que assola Minas Gerais e que impede o governo de Minas a fazer mais investimentos em serviços públicos para a população. Agora, deputado, se a Codemig, hipoteticamente falando, valer isso aí, servir, ok, cumpriu a meta de 20%, aí esquece a federalização da Copasa e da CEMIG? Olha, como nós só vamos saber do valor da Codemig posteriormente a esse prazo, possivelmente o que a Assembleia vai discutir é autorizar o governo do estado a federalizar ou então vender as ações de empresas para dar ao governo federal em pagamento para somar esses 20%, ou então aguardar, autorizar o governo desde que a Codemig não atinja esse valor de 20%. Ou então colocar uma trava. Se a Codemig atingir os 20%, não seja necessário vender as estatais. Então, é uma discussão que está acontecendo e nós ainda vamos chegar a alguma conclusão na Assembleia. Agora, tem 2 PECs, se não me engano, né? Tem a do referendo e tem também a da redução do quórum qualificado, né? Para ficar a maioria simples. Não tem isso ainda? Exatamente. Existe hoje, para o governo do estado vender a CEMIG ou a Copasa, existe na Constituição estadual a necessidade de acontecer um referendo. Esse referendo ele é impraticável dentro do prazo que nós estamos considerando, 31 de outubro. Dessa forma, há um projeto de emenda constitucional para que seja retirado a necessidade desse referendo. Esse é um ponto. E o outro ponto é diminuir o quórum. Isso é muito difícil de passar, essa diminuição do quórum, mas de todo modo a Assembleia vai ter a sua responsabilidade de poder entregar ao governo do estado as condições necessárias de adesão ao Propag. Pela percepção do senhor, dentro da Assembleia, a resistência em federalizar a CEMIG é maior do que a Copasa? Sim, eu percebo e é muito claro, né? A CEMIG ela tem um sentimento de mineiridade, a população tem, ainda que a CEMIG tenha alguns percalços ao longo da sua história de falhas na prestação do serviço à população, ainda que esteja investindo muito atualmente
para poder corrigir essas falhas. São muitas subestações sendo construídas, mas a Copasa, eu compreendo, por mais que a gente converse com vários prefeitos e prefeitas de Minas Gerais, é uma reclamação generalizada, a falta de prestação de serviços adequado e altas taxas cobradas, tanto taxa de água quanto taxa de esgoto, que por muitas vezes não são entregues. Então, dessa forma, eu consigo perceber o sentimento interno dentre os colegas parlamentares e colegas parlamentares, a facilidade maior de desfazer da Copasa em detrimento da CEMIG. Agora, dentro desse contexto todo, Minas Gerais e Brasília, as rusgas do Zema com Lula e vice-versa, pode atrapalhar alguma coisa ou uma coisa não vai interferir na outra? Olha, infelizmente a política hoje ela é levada a todo momento à mesa, né? E acho que infelizmente esse desalinhamento de ideologia eleitoral, política eleitoral partidária do governador Romeu Zema com o presidente Lula, eu espero muito que não atrapalhe o andamento, né? Espero muito que tanto o presidente Lula quanto o governador Romeu Zema sejam republicanos e percebam que qualquer atitude diversa daquela que a população mineira espera serão serviços públicos que deixarão de ser prestados, conforme a população espera da gente. Pagamos altos impostos, merecemos e precisamos de bons serviços e espero muito que essa rixa política e talvez uma disputa eleitoral antecipada não prejudique Minas Gerais. Aproveitando que o senhor é o presidente estadual do PSD, como é que está o partido para as eleições do ano que vem? Está cedo ainda? Já está tomando um rumo? Ou a coisa só vai ser resolvida mesmo no ano que vem, assim, no início do ano, lá para, sei lá, abril, maio? Olha, é comum no nosso meio político acabar uma eleição e todo mundo já pensar na próxima, né? Mas nós estamos bem distantes do processo eleitoral. E qualquer discussão antecipada, Garcia, eu percebo que pode atrapalhar muito os rumos das soluções que a gente precisa dar para a população. Estamos percebendo que esse Propag, por mais que talvez seja muito complexo a população de modo geral entender, é o que vai permitir Minas Gerais voltar a investir em estradas, em escolas públicas para dar educação de qualidade para as crianças e jovens, as nossas instituições de saúde pública. Isso tudo, nós precisamos dar uma solução. E se a gente trouxer essa discussão eleitoral do ano que vem para agora, tudo isso vai ser muito nefasto, vai atrapalhar muito essas soluções. Não ajuda muito, né, deputado? De forma alguma. Mas o que eu posso dizer é que o PSD hoje, com 141 prefeitos e prefeitas, devemos filiar mais aqui dentro dos próximos dias, nós estaremos à mesa discutindo o futuro de Minas Gerais e de uma maneira muito responsável, conforme a população merece da política boa. Porque o pessoal fica pensando o seguinte, assim, o povo. Bom, o PSD aqui em Minas apoia o Zema. Em nível nacional, o PSD está com o Rodrigo Pacheco. Aí tem a eleição do ano que vem. Vai apoiar o PSD daqui, o Matheus Simões? Vai esperar um direcionamento vindo do nacional para o estadual? Como é que isso vai ser feito? Eu gostaria de perguntar isso para o Gilberto Kassab, mas ele não está aqui, vai o senhor então. Não, sem problemas, né? O alinhamento nosso com o presidente Kassab é constante, a gente tem conversado sistematicamente. E é claro, nós temos hoje um caminho muito próximo do governo do estado aqui. A nossa bancada de 10 deputados estaduais é a maior bancada de apoio ao governador Romeu Zema na Assembleia Legislativa, ao vice-governador Matheus Simões. E temos também o senador Rodrigo Pacheco, que foi uma peça fundamental na concepção desse Propag, né? E ambos, tanto o professor Matheus, vice-governador Matheus, quanto o Rodrigo, são pessoas altamente qualificadas hoje, bem preparadas. Mas essa discussão ela se dará mais adiante, considerando que tanto o Pacheco ele não se colocou ainda candidato, né? O seu entorno, o presidente Lula, tem o colocado como um possível candidato, mas ele propriamente dito, ele jamais se colocou como candidato até então. Então, no momento adequado, nós vamos nos debruçarmos e discutirmos o futuro de Minas Gerais. Conversamos ao vivo com Cássio Soares, deputado e presidente estadual do PSD. Deputado, muito obrigado, apareça mais vezes. Eu quem agradeço. Muito obrigado. Foi um prazer.